Pessoal, tudo bem? Mais um Passou Batido. E hoje eu quero tentar discorrer sobre algo que a gente pouco sabe, a gente pouco ouve, eu não sei se pouco se interessa, mas pouco sabe. É o nome Felipe no Novo Testamento. Talvez você não saiba, como eu também não sabia, existem 4 Felipes no Novo Testamento. Os 2 primeiros são filhos de Herodes. E tem uma trama toda interessante ali, ou nem tanto. E a gente confunde muito o Felipe apóstolo, um dos 12, com o Felipe evangelista, que são pessoas distintas. Então, quero discorrer um pouquinho sobre isso hoje. Vamos lá, passou batido. O Felipe apóstolo, nos evangelhos sinóticos, ou seja, nos evangelhos similares, né, Mateus, Marcos e Lucas, ele é mencionado na lista dos apóstolos, dos 12, né? E não se diz muito a respeito na Bíblia. No entanto, ele tem um papel extremamente importante, ligeiramente mais importante no livro de João, que é o evangelho não sinótico. Ali ele é o primeiro a se tornar discípulo por um convite direto, quando Jesus diz para ele assim: me segue, João 1, 43. Que foi ele quem foi ele quem levou Natanael. Natanael é aquele camarada que quando Filipe diz para ele assim: venha, nós encontramos o mestre. E o Natanael diz assim: como é que você sabe disso? Ele veio de Nazaré. Pode vir coisa boa de Nazaré? Né? Isso está em João 12, 21 em diante. Né? Jesus, ele testa a compreensão que Filipe tinha dos seus ensinos na multiplicação dos pães, quando ele pergunta: aonde nós vamos comprar pão para comer? Né? Filipe responde: nós só temos 200, ou melhor, seriam necessários 200 denários, né, para alimentar toda essa multidão aqui. Aí que o Senhor pergunta se tinha alguma coisa entre o povo ali para que pudesse repartir, né? Interessante. Na última ceia também, Jesus disse para Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso aí é o bastante para nós. Está em João 14, 8. Jesus, ele coloca em xeque essa compreensão ao responder: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu estar com vocês durante tanto tempo. E ele diz assim: quem vê a mim, vê o Pai, né? Alguns estudiosos, eles acreditam que Filipe começou como discípulo de João Batista. Pode ser que seja, né? Como também André e Pedro. Isso é conjectura, a gente não sabe realmente, né? Também se acredita que ele viveu em Betsaída. Nada mais se sabe sobre esse Filipe, e a gente não pode confundir esse Filipe apóstolo com o Filipe evangelista, né? É um importante líder da igreja já no livro de Atos dos Apóstolos. Já o segundo Filipe que nós vamos falar é justamente esse, o evangelista. É muito comum se confundir, né, os escritos do século II, Filipe o evangelista e Filipe apóstolo, são pessoas literalmente diferentes, não é a mesma e não é a única pessoa, como a gente falou agora há pouco. A primeira aparição do Filipe evangelista é como um dos 7 diáconos ordenados pelos apóstolos, e eu tinha até marcado o nome de todos aqui, porque eu não lembro de cor: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas ou Pármenas e Nicolau, né? Isso está em Atos capítulo 6, e eles foram separados para ministrar ou para servir à mesa, né? Para servir aos necessitados, ministrar aos necessitados. O líder desses 7 diáconos era Estevão, o mártir, aquele que morreu apedrejado com a permissão do apóstolo Paulo. Depois do seu martírio, os 6 que restaram
incluindo Filipe, foram obrigados a fugir de Jerusalém. Filipe foi para Samaria, onde pregou, e muitos se converteram, né? Um dos que se converteram foi Simão, o mago, aquele mágico, né? Que mais tarde tentou comprar poder espiritual, tentou subornar Pedro, está em Atos 8, versículo 18. O diácono Filipe voltou para Jerusalém e dali se dirigiu para a localidade de Gaza. Na estrada para Gaza, ele realiza um feito extremamente importante quando ele encontra, o Senhor dá ordem para ele seguir, né? E ele encontra um eunuco etíope, ou seja, um alto comissário, talvez um embaixador etíope, na sua carruagem, na sua carroça, no seu carro, seja lá o que for, né? Ele era um importante servo da realeza, como eu disse, e ele lia o livro de Isaías. E o Filipe consegue alcançá-lo, ouvi-lo, e pergunta para ele, né? Você entende o que você lê? Né? Filipe é convidado a subir na carroça, ele ministra, ele orienta, ele ensina sobre o livro de Isaías, e o eunuco pergunta para ele o que é necessário para eu me batizar. Provavelmente eles acharam uma lagoa, alguma coisa, e o Filipe falou, então vamos lá, né? Não tem nada, você pode se batizar. Ele explica as profecias messiânicas, né? E diz que as promessas tinham se cumprido em Jesus, enquanto eles iam pela estrada, na carruagem do eunuco, como eu disse. Ele foi o primeiro gentio a ser batizado como cristão, esse eunuco. Está em Atos 8, 26, a partir daí, né? Isso teve importância dupla, porque sendo gentio, ou seja, não judeu, né, ele estava proibido de entrar no templo. A gente sabe que as leis eram bastante rigorosas, né? Mesmo assim, Filipe, que considerava o cristianismo uma seita do judaísmo, estava disposto a aceitá-lo na congregação dos fiéis. Sabe que existia um forte, não só nacionalismo, né, mas era uma forte rejeição a quem não fosse judeu. Basta a gente ver a briga de Paulo e de Pedro, né? Pedro era extremamente judaizante e Paulo, ele defendia a conversão dos gentios, né? Houve um racha bastante pesado. O Filipe prega em todas as principais cidades da Palestina, até que enfim ele se fixa em Cesareia, né? A Bíblia diz que ele tinha 4 filhas, reconhecidas como profetisas virgens. É interessante a confusão com Filipe apóstolo, porque esse também tinha filhas. Há uma coincidência interessante aqui, né? Um outro texto faz menção breve de que o apóstolo Filipe também tinha filhas, né? A tradição sustenta que em alguns momentos Filipe se torna bispo de uma determinada localidade, né? A partir daí a gente tem, como eu disse, aqueles 2 outros Filipes, filhos de Herodes. Entre um dos 2 era conhecido como Filipe o tetrarca. Eu espero que não haja muita confusão e que a gente consiga entender alguma coisa desse passou batido. Até o próximo.